Uma boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar aqui participando virtualmente de um estudo espírita. Um grande abraço para todos os amigos do Centro Espírita Ibirajara, onde fui muito bem acolhido ano passado com a minha filha. Então, fica um abraço bem carinhoso a todos vocês. Esse momento de 30 minutos de reflexão, de estudo, ainda que não estando fisicamente, né, porque aquele momento presencial, a sinergia, a oportunidade de todo mundo estar ali se olhando, né, podendo estar bem próximo, mas a gente também reconhece o valor da tecnologia como uma grande ferramenta a serviço do bem, ainda que o homem, com todas as tecnologias ao longo dos séculos, ele possa em algum momento fazer escolhas equivocadas, e é claro que vai arcar com as consequências dos seus atos. A gente sabe que assim foi com o avião, quando colocaram a bomba, e assim com os medicamentos que surgiram para salvar vidas, para curar, mas há quem use para justamente o oposto, né? A gente vai perceber a importância da tecnologia, e aí a gente, como da área educacional, a gente percebeu por quanto tempo as escolas, os professores, mesmo já tendo feito cursos, né, para a questão do uso da informática, mas foi preciso surgir uma limitação, uma adversidade que nos isolou por conta de medida sanitária. Mas aí a gente percebeu também que artistas, dançarinos, professores de academia, fisioterapeutas, médicos dando consultas. Então, a gente também tem que celebrar esses avanços que ocorrem, como os espíritos nos falam em O Evangelho segundo o Espiritismo, de que, na verdade, o avanço da inteligência, que gerou a técnica, que gera a tecnologia, isso vem à frente do desenvolvimento moral, porque a gente acaba tendo mais elementos de análise para o contraste entre aquilo que a gente não quer mais repetir na história da humanidade e quais são os novos caminhos que nós queremos. Nós vamos também abordar, dentro das questões propostas pela coordenação da casa, nós vamos tratar na noite de hoje, né, nessa nossa conversa, a gente está fazendo aí uma introdução, porque, na verdade, a gente precisa se perceber viajante, se perceber de forma consciente que a gente é espírito, que a gente está temporariamente num veículo físico que nos foi emprestado para um determinado tempo de uso e que a gente volta à vida espiritual em algum momento, mas no ir e vir, ir, retornar incessantemente nesse processo de evolução. E a Joana vai nos falar que todos nós somos fadados à plenitude, nós somos fadados à felicidade plena. Mas e aí, Evaldo, a gente ainda não vive isso. Nós estamos vivendo momentos muito de angústia, de uma sociedade que adoeceu. Nós estamos hoje, né, como educadores, de luto por conta de mais uma morte violenta de uma professora de 71 anos. Então, a gente olhar, abrindo as janelas da sociedade que nós estamos vivendo, nós podemos dizer que nós estamos no ápice de um ciclo que precisa ser ressignificado para se abrir um outro ciclo mais virtuoso, uma era nova, né? Que Kardec já nos trata disso com muita propriedade em A Gênese, mas a gente, enquanto espírita, vai ampliando o estado consciencial para, uma vez tendo a clareza de qual é a posição, o que que você está fazendo, qual é a tua tarefa desejada nesse momento da Terra, a gente vai conseguindo, então, se ocupar e dar conta das nossas missões. E aí que é justamente o tema da noite, né? Nós vamos estar tratando a segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Só que Kardec ele vai iniciar com questões mais relacionadas aos espíritos já elevados. Mas Kardec não deixa também perguntar, né? A gente vai percebendo na categorização das perguntas que ele faz, e nós vamos tratar da 558 a 566,
de forma resumida, nesse tempo que nós temos, né, de 30 minutos, mas a gente vai tentar viajar um pouquinho no pensamento de Kardec, uma vez que a gente está tratando de filosofia espírita, com uma busca de resposta importante para esses questionamentos, e como que a gente percebe, né, nessa escala de evolução, se a gente é fadado à plenitude, ao estado maior de pureza, sem necessitar reencarnar, mas essa ainda não é a nossa condição. Mas eu também não estou na origem. Nós não estamos ainda na condição do ser primitivo, que também nessas questões nós vamos tratar até da arte rupestre, onde a gente vai encontrar os registros nas cavernas, e no Brasil a gente tem, né, na Serra da Capivara, no Piauí, fruto de um trabalho belíssimo de tantos arqueólogos e pesquisadores, e que lá a gente vai encontrar os registros dos homens primitivos das Américas, lá no Piauí. Então, se a gente tem um homem primitivo que se preocupa em deixar registros da sua história, do seu cotidiano, e a gente já tem outros recursos, como eu estava falando da tecnologia, então nós já fizemos um salto de evolução da condição de primitivo para uma condição mais evoluída. Mas ainda há um longo caminho para a gente chegar nesse estágio de espírito mais elevado. O Kardec ele começa perguntando na 558, me permitam a leitura, alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Quer dizer, Kardec, em síntese, está dizendo, mas aí, outra coisa a fazer além do aperfeiçoamento pessoal? Quer dizer, os espíritos que já estão muito em grau maior, eles vão só cuidar da vida pessoal deles, quando, na verdade, a gente vai se ancorar em André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, de que nós somos co-criadores menores. A potência da nossa mente, a potência da nossa vontade, a potência que se transforma e se materializa com as mãos na história do homem, vai possibilitar a gente ver que a cultura, como fruto desse trabalho do homem na Terra, é resultante daquilo que o próprio homem fez com os recursos, tanto próprios do seu físico, que possibilitou materializar ideias, e aí ele foi construindo a sua habitação, o seu transporte, o saneamento, a comunicação, a eletricidade, e estamos onde estamos, fruto de etapa a etapa, ao longo do tempo, de um processo de evolução. E aí vai ter um estancamento disso, né? A pergunta vai chegar um momento em que essa ocupação com efeito coletivo, ela deixa de existir e eles só vão se ocupar do aperfeiçoamento individual, e os espíritos vão dizer que não, que o trabalho ele vai ser para a harmonia do universo, eles vão executar as vontades diretas de Deus, e aí eles são chamados pelos espíritos nessa questão de os ministros de Deus. Quer dizer, olha que interessante. Então, esse grau máximo de evolução, eles passam a ser aqueles que escutam diretamente a vontade de Deus. E aí a gente tem, no caso, no planeta Terra, o que a gente chama de governador, comumente, a gente pode chamar o grande ministro de Deus, que cuida do planeta Terra, que é Jesus. E essa vida espírita, né, é de ocupação contínua. Não é penosa, pois não há fadiga corporal e nem as angústias das necessidades. Então, o que a gente imagina como trabalho relacionado à necessidade do corpo em executar esse trabalho, muitas vezes as pessoas querem se livrar do trabalho por ser algo penoso, né? Ah, eu vou juntar dinheiro para me aposentar mais cedo, porque eu não quero trabalhar mais. É a nossa cultura ainda, muito próxima do primitivismo, porque o trabalho está relacionado ao uso das forças físicas. E no momento que há esgotamento, e se o corpo não consegue corresponder a esse esforço que é necessário, o indivíduo ele toma o trabalho como algo que não seja agradável. E aí, quando a gente fala, lendo uma questão dessa, de que a ocupação na vida espírita ela é contínua, é a expressão que os espíritos usam, a gente vai dizer, poxa vida, mas eles não descansam nunca, né?
Então, a gente vai perceber que o que move o trabalho no mundo espiritual para esse nível de espírito evoluído é o pensamento, né? Porque, na verdade, o fluido cósmico universal à disposição do ser pensante, porque o espírito ele é um ser inteligente que povoa o universo, e aí Kardec, lá na primeira parte, tratando dos elementos gerais, nós vamos encontrar o quê? Que existe o elemento material e o elemento espiritual. E o elemento espiritual é que comanda o elemento material de todas as formas. A gente estando encarnado, o barro é o barro e vai ficar lá jogado. Vem o oleiro e vai dar forma ao barro, porque ele conseguiu criar estruturas mentais para fazer a vasilha, né, para fazer o castiçal, para fazer o jarro, e à medida em que, com habilidade, muitas vezes por tentativa e erro, não deu certo na primeira, queimou demais, rachou, mas esse processo de aperfeiçoamento contínuo para quem lida com a matéria possibilitou o desenvolvimento de uma série de competências e habilidades que foram se incorporando ao patrimônio cultural e que a gente vai, pela educação, passando de geração para geração. No mundo espiritual, o elemento material ele é representado pelo fluido cósmico universal. E esse fluido ele preenche todos os espaços. E a forma de criar cidades, criar colônias, né, criar hospitais no mundo espiritual é pelo o impulso, né, que a mente, com a vontade do espírito, e dependendo do grau de evolução, ele vai edificar coisas que são úteis para a comunidade que vai viver naquela faixa de vibração no mundo espiritual. E isso não gera angústia, não gera cansaço, porque eles estão num nível de uso do pensamento para manipular os elementos, no caso, o fluido, à disposição para essa composição material. Na 559, o Kardec vai ter a seguinte preocupação. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? E olha que resposta interessante. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então, ele faz aqui uma analogia muito simples para a gente entender que todos os filhos de Deus, todos os espíritos que povoam o universo, uma vez que o universo está em diferentes escalas evolutivas, nós temos estrelas já muito de grandeza superior, como temos planetas em formação primitiva, mas planetas já numa fase, né, de praticamente se desfazer depois de bilhões de anos de existência. E a notícia que a gente sabe é que eles são povoados, né? Um dos princípios do espiritismo, além da existência de Deus, imortalidade, comunicabilidade, é também a pluralidade das existências, a reencarnação, mas também a pluralidade dos mundos habitados. Então, nós temos irmãos espalhados no universo que é gigante, né? A gente fica assim com uma limitação para mensurar o tamanho do universo, e lá estão espíritos em processos, ajudando alguns mundos primitivos, como de repente ajudamos na fase primitiva da Terra, ou não, porque a gente pode ter estagiado em outros e migrado para a Terra, não necessariamente a gente ter feito esse período primitivo aqui, mas essa dinâmica de que tudo evolui no planeta, e se há espíritos sendo criados, e há espíritos que já estão mais evoluídos do que nós, e há outros que estão inferiores, Deus aproveita todos. Repito, André Luiz, todos somos co-criadores menores. O co-criador maior na Terra é Jesus. E os co-criadores menores somos nós, os 8 bilhões de encarnados, mas também os 30 bilhões de desencarnados vinculados ao magnetismo da Terra, ao padrão mental, às vibrações, por uma série de situações construídas e deixadas na Terra e que ainda não se liberaram para outras esferas, né? Então, devemos ter aí uma família de 40 bilhões de irmãos e em diferentes níveis, né? Cada um que está nos assistindo agora, que frequenta o Ibirajara, ou dentro do seu próprio lar, se a gente olhar, cada um tem habilidades, competências,
padrões mentais, padrões comportamentais, padrões relacionais, uns mais saudáveis, outros menos, uns já são mais pacientes, tolerantes, conseguem perdoar. Então, esse caldeirão da Terra, que é chamado aí, né, de vida, ele possibilita que cada um tenha ocupações e respeitadas os seus graus de evolução. Então, os espíritos são claros, inclusive quando ele faz analogia com uma obra. Se você pega um edifício, né, de 80 andares, 50 andares, mesmo que seja um menor, um prédio de 10 andares, e a gente passa e vê da fundação, era um terreno baldio, e depois você passa lá e tem um belíssimo prédio pronto, com elevadores, com uma estrutura, com as varandas, né? E aí? Só quem estava na prancheta fazendo os desenhos, né, fazendo os cálculos estruturais, ou então o arquiteto, né, e os designs de interior para poder depois fazer os acabamentos, a combinação de cores, ou aqueles que não tiveram a oportunidade nessa encarnação, por vários fatores, de não terem ascendido, né, buscado, ou por limitações pessoais ou estruturais da sociedade, ele não teve a oportunidade de estudar, e ele está aos 50 anos o pedreiro daquela obra. Ou então ele é o servente daquele pedreiro, virando a massa, a betoneira, subindo o tijolo, botando a ferragem. Então, se a gente pegar essa analogia que os espíritos colocam, cada um no seu grau, ele vai estar contribuindo para a edificação, para a construção. Então, a gente repete dizendo que todos. Olha aqui, a expressão, ela não é assim, alguns têm deveres. Não. Todos os filhos de Deus, todos os espíritos que estão espalhados no universo, todos nós temos deveres, né, na obra do Pai. Na questão seguinte, né, na 560, os espíritos vão colocar que, né, é uma preocupação, quer dizer, Kardec perguntando, perdão, tem atribuições especiais cada espírito? Os espíritos vão dizer o seguinte, ó, todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Olha só. Então, nós não somos apenas alunos da escola chamada Terra. É outra questão que o Espiritismo dilata. Por mais que eu pense que eu tenha que aprender na Terra, porque a gente não sabe tudo, né? Eu posso escrever bem, mas não saber fazer café, eu não sei fazer pão, eu não sei, de repente, dirigir ou pilotar um avião, ou pilotar, né, uma outra aeronave. Então, há muita coisa que o outro sabe que eu não sei. Eu tenho que ter consciência disso. Por isso, até a lei de sociedade, na terceira parte, Kardec vai se preocupar com isso, porque eu preciso, nesse estado consciencial de viajante, entender que eu não consigo fazer tudo, saber tudo, e há uma interdependência. E isso é que é bonito. Só que nessas questões nós vamos dilatar essa interdependência para além da condição planetária da Terra. Eu passo a ser um cidadão do universo. Olha que bonito. Eu sou um filho de Deus, viajante, a Terra é uma escola, tem muito que aprender aqui, mas o céu é o limite, né? Quer dizer, não há limite, porque esse céu infinito do universo é que nos aguarda, porque esgotando os ciclos de evolução no nível do planeta Terra, e aí se ela não dá o salto, a gente poderá fazer o nosso estágio e seguir em outros planetas compatíveis com as nossas necessidades de novos aprendizados, uma vez que os espíritos vão dizer que todos, de novo a palavra todos, e não alguns, temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Aí vocês vão dizer, então, são bilhões de planetas, eu vou ter que habitar todos? Não, por categoria. Quer dizer, eu vou precisar fazer o meu estágio de aprendizagem em planetas de estágios que me permitam alcançar a aprendizagem necessária para o salto evolutivo que eu estou naquele momento necessitado. Ele vai dizer o seguinte, mas como diz o Eclesiastes, e a gente vai encerrar o estudo lendo o Eclesiastes 3,
E aí o interessante é que aqui nessa questão 560 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade menciona Eclesiastes 3, eu acho que ele fala Eclesiastes, né? E a gente foi buscar o Eclesiastes 3, mas como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Aí essa questão é fundamental, porque a gente está vivendo um momento de muita ansiedade. E quando ele traz na 560, dizendo que todos temos que aprender tudo em todos os lugares do universo, isso pode bater um pânico na minha cabeça, na sua, de quem está nos assistindo. Mas peraí, eu vou ter que dar conta de saber tudo algum dia, mas a gente tem que relaxar, porque nós vamos ter os ciclos se repetindo ao longo de milhares, talvez milhões de encarnações, e daí a importância da gente fazer a gestão qualificada do nosso tempo no agora, porque muitas vezes, e eles também, o Kardec vai ter essa preocupação mais à frente, a gente vai ver outra questão, que é muitas vezes assim, mas o espírito em algum momento, ele pode ficar ocioso, não querer, sim. Os espíritos superiores, não. Eles já alcançaram um nível de utilidade permanente e vão estar sempre obrando, colaborando, porque eles se sentem úteis e fazem isso com gozo, com sabedoria, sem o estresse ou sem a insatisfação daquele que é inferior. O inferior tem uma hora que ele cansa e diz, chuta o balde, né? Não quero mais saber, não vou aprender mais nada, não quero, vou ficar ocioso. E o livre-arbítrio, a espiritualidade respeita, só que chega uma hora em que o próprio espírito, ao olhar os seus pares, aquelas pessoas que ele convive, às vezes depois de uma desencarnação ele chega lá, caramba, olha só, era do mesmo grupo, olha onde estão os meus parentes, olha onde estão os meus amigos, estão mais à frente, fazendo e sabendo muita coisa que eu abri mão. Então há um cansaço da ociosidade e esse espírito faz um movimento de retomada da condição de aprendiz. Isso é muito interessante. Mas eu estava falando do Eclesiastes na questão 560, porque é importante a gente trazer essa percepção de que nós temos esse tempo dilatado, para não dizer assim, nessa encarnação eu tenho que aprender inglês, alemão, francês, pintar, desenhar, dançar. Não. Eu preciso ter, ouvindo a consciência, clareza do que eu preciso me ferramentar para que eu seja mais útil onde eu fui colocado nessa encarnação. Então, não é sair querendo aprender tudo, mas é ter uma capacidade de filtro para entender, a partir de uma oração, da escuta do seu mentor espiritual, do momento em que você ora, se desdobra e acorda com a intuição para qual caminho que você vai seguir. Ah, me aposentei, agora eu quero só o sofá, é só as séries, vou maratonar tudo. Ah, eu tenho amigos pensando nisso. Não quero mais saber de escola, vou me aposentar, quero ficar no meu casulo. São as escolhas. Mas nós espíritas entendemos que eu posso chegar aos 80 anos fazendo coisas diferentes que eu fiz a vida inteira, mas numa perspectiva de co-criador da obra divina. Em que eu posso ser útil? O que a sociedade... Eu vou conseguir resolver todos os problemas da sociedade? Não. Às vezes eu estou numa régua de governança muito pequena, que as minhas decisões, aquilo que eu falo, não vai impactar na governança da sociedade, do Estado, vai diminuir violência, não. Mas aí eu preciso ter consciência daquilo que eu já desenvolvi de competências e habilidades, tanto relacionais, intelectuais, morais, e que eu posso fazer uma convergência a serviço de uma gota d'água no oceano. E é isso que é importante. Repito, despertar o nível de consciência espiritual para atrelar a vida a um propósito, a ser útil. E é isso que os espíritos superiores eles fazem, né? Então, na verdade, eu estacionei na 560 e aí eu estou vendo que o relógio, rapaz, passou rápido. Eu tenho 5 minutinhos para poder encerrar. Na 561, todos têm que percorrer os diferentes graus da escala? Sim. Porque se Deus é justo, ele não poderia já ter criado espíritos de ciência, ou engenheiro, ou arquiteto,
e dizer que não, esses aqui estão categorizados só para o serviço braçal, de novo na analogia do prédio. No universo, a mesma coisa. Todos os espíritos que chegam a ministros de Deus para assumirem a governança dos planetas, ou dos orbes, ou das colônias, né, que sejam, eles também já vivenciaram o processo de espírito lá da origem, na ignorância, no primitivo, fizeram esse percurso para alcançar esse nível. E é que é a nossa destinação também. Então, se Deus é justo, ele não vai criar categorias já de espíritos de ciência para a governança e outros só para o comando. E essa ascensão, então, se dá na prática, de modo a que a gente desenvolva o intelectual, o moral e o espiritual. O repouso absoluto, como eu tinha falado, né, na 562, aí eu recomendo a leitura, há espíritos que querem ficar em repouso absoluto, a ociosidade eterna seria um eterno suplício, né? Porque aí também tem uma questão importante, que era aquela ideia de vou para o céu, aí é o dogma do céu, fiz o bem, a porta do céu se abriu, né, numa visão dogmática de não retorno, e eu vou viver com as trombetas dos anjos, né, para sempre. E na questão 562, os espíritos vão nos trazer esclarecimento de que essa ociosidade, perdão, eterna seria um eterno suplício para o espírito que tem essa conexão com o Pai, com o divino, em que ser útil para o Pai é o que nos move nessa direção. Os espíritos superiores, eles estão sempre com ocupações, sim, são sempre ativos, porque, na verdade, o que move é o pensamento, a gente já abordou isso no começo, sendo que os inferiores, eles podem ter ocupações apropriadas ao seu grau de evolução, dos fenômenos naturais, nas questões de auxiliar esses espíritos que são superiores de comando, né? E esses espíritos ociosos, no caso, que têm consciência de si, é uma ociosidade temporária. Eles vão chegar um momento que vão cansar da ociosidade, isso vai pesar e cedo ou mais tarde eles voltam a desejar o progresso. Também já abordamos isso. E na origem, os espíritos eles obram mais por instintos, quer dizer, em algum momento a gente tem consciência de si, mas na origem é tudo muito movido pelos próprios instintos de sobrevivência. E aí, como eu falei que a gente está para finalizar, eu reservei nesse livro maravilhoso, né, A Atualidade do Pensamento Espírita, que é de Viana de Carvalho por Divaldo Franco, e tem uma questão que, logo as questões do Livro dos Espíritos para a nossa noite, a 565, 566, vão tratar um pouco da arte. E aí a gente não vai poder aprofundar muito isso, mas aí eu recomendo a complementação da 555 e 566, perdão, 565 e 566, com a questão 137 desse Atualidade do Pensamento Espírita. Seria a vida a expressão artística de Deus? Olha que bonito. A vida é emanação do pensamento de Deus que se exterioriza em completa harmonia, portanto, como forma sublime de arte. E aí também segue com, mas que tipo de arte existe no mundo espiritual? E ele vai dizer que muitas vezes, na nossa condição aqui, a gente não vai compreender nem alcançar a beleza estética do que é feito nas esferas mais evoluídas. Aí ele faz analogia, da mesma forma que um quadro hoje no Museu do Louvre, para o nível de evolução nossa, a gente consegue se apropriar daquelas emoções, né, e fazer todo um processo de mobilização de emoções, diferente das pinturas nas cavernas, as pinturas rupestres. Então, guardada a devida proporção, se a gente chegar no mundo espiritual, é como se a gente estivesse na condição do homem das cavernas, mesmo já tendo evoluído a nossa arte, em relação ao que já tem de beleza no outro lado. E aí a gente falou do livro sobre o Eclesiastes, para a gente realmente, nesse um minutinho, fazendo a leitura do Eclesiastes. Temos que evoluir, temos ocupações, temos missões, temos que aprender sempre, dando utilidade ao que a gente aprende, para ter um propósito,
E a gente fecha, então, com Eclesiastes, nesse livro também maravilhoso, Impermanência e Imortalidade. Muito bom, que é do Divaldo, pelo espírito Carlos Torres Pastorino, e ele diz o seguinte: tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu não vou ler todo, por causa do nosso tempo, e ele finaliza com tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, mas tempo de paz. Muito obrigado. Eu espero que o estudo possa contribuir para a nossa reflexão com essa apropriação do Livro dos Espíritos e, na síntese, que as nossas ocupações para estudar, para aperfeiçoar, tenha sempre uma aderência à utilidade e à aplicabilidade não só para a nossa evolução, mas para a evolução do planeta, para a evolução da sociedade, para a evolução dos nossos irmãos. Muita paz.